antes de mais nada, eu acho que a palestra do André trouxe um conjunto de temas, questões para reflexão, e um deles eu gostaria de frisar, que é algo que a gente tem vivido com a implantação do programa Cidades Sustentáveis e a nossa própria história de participação, controle social, trabalhar com indicadores, vem comprovando, né? Às vezes a gente pode enveredar por uma interpretação da dificuldade de se pensar da maneira holística, totalizante, para fazer planejamento integrado, para olhar a sustentabilidade como tema transversal a todas as políticas públicas e ao planejamento. E a gestão também, né? Não adianta só colocar no planejamento se a gestão não tiver a prática do trabalho integrado, né? Entre todas as secretarias e etc. Mas existe uma outra questão que eu acho que talvez seja mais complicada para a gente debater e enfrentar, que nem sempre é um problema de conceito, de visão do gestor público. Ou melhor, a maioria das vezes é uma questão de conflito de interesses. Nós, quando fazemos política, a política geralmente é movida pelos interesses. E não são interesses só ideológicos, projetos, visões, são interesses muito concretos, como a gente vê no dia a dia, como a política se torna um balcão de negócios, né? E como o Estado é utilizado ou para alimentar esse balcão de negócios, ou para fazer parte de um dos lados dos processos que estão em voga, né? E eu queria dar um exemplo muito concreto com a crise da água em São Paulo. Segundo os estudiosos, os técnicos, São Paulo hoje tem água para 60 dias. Não mais do que isso. Se São Pedro não ajudar, que é a esperança dos gestores públicos, estão esperando a chuva, né? Existe um processo de planejamento na empresa responsável pela água em São Paulo, que há mais de 10 anos previa dificuldades seríssimas caso esse planejamento não fosse executado. Esse planejamento não foi executado. Nesse meio termo, a Sabesp foi privatizada. O Estatuto da Sabesp, que é a empresa de água de São Paulo, coloca que a distribuição de lucros para os seus acionistas deve ser de 25%. Teve ano que a Sabesp distribuiu 60% dos seus lucros. A média, desde que ela foi privatizada, é de aproximadamente 35%, 10% acima do que o próprio Estatuto diz. Então, a gente pergunta, como é que uma empresa que tem interesse em vender a água vai economizar água? Como é que ela vai dizer para os consumidores não usem a água se ela está vendendo a água? Nós temos todo o raciocínio da oferta de água, por exemplo, que é um problema seríssimo que a gente precisa começar a aprofundar. Nós temos uma visão que o Brasil tem uma abundância de água. Não tem uma abundância de água. Do Nordeste para baixo, nós temos problemas seríssimos de água, né? Como é que uma empresa vai dizer para os seus consumidores não comprem? Se ela quer vender, se ela quer distribuir lucros na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York também. Então eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco as contradições, porque o nosso modelo de desenvolvimento é insustentável. Não é só a cabeça dos políticos que não conseguem compreender isso. Nós vivemos um modelo de desenvolvimento que é absolutamente insustentável, porque ele é baseado
no giro, na produção, no giro e no consumo intenso de mercadorias e de recursos naturais e de emissões. Toda essa lógica desse modelo de desenvolvimento produz emissões de uma maneira intensiva. Então nós temos que ver que há um problema de compreensão, há um problema dos partidos políticos, dos gestores públicos, de compreenderem a sustentabilidade como uma forma de pensamento que influencia a gestão pública, o planejamento, mas há uma questão que é fundamental, que é de conflito de interesses, e que nós estamos vivendo isso, e essa é uma equação profunda que a gente precisa discutir. Por isso que a gente trabalha com indicadores, com números, para dar um pouco de cientificidade e de capacidade técnica na nossa argumentação e na nossa proposição de políticas públicas, de incidência política, etc. Mas nós precisamos entender que o buraco é mais embaixo. Nós temos um conflito seríssimo de uma sociedade que vive intensamente produzindo mercadorias, e os recursos naturais viraram mercadorias. Como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos trabalhar a questão da sustentabilidade numa sociedade que gira em torno de práticas e de um modelo econômico que já é, por si só, absolutamente insustentável? Então, eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco os aspectos que o André colocou, até para a gente refletir nosso alinhamento, nossa estratégia de funcionamento como rede no Brasil. Depois, numa segunda intervenção, me pediram para falar um pouquinho dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vem substituir